Olá! Hoje vamos falar sobre a São Martinho, que é, bom, um dos maiores nomes do setor sucroenergético aqui no Brasil. Isso mesmo. E a gente vai se basear nos dados mais recentes que a própria empresa divulgou, né? Relatórios e informações oficiais. Exatamente. O nosso objetivo aqui é dar uma olhada nesses resultados recentes, sabe? Ver o que foi bom, o que nem tanto, e tentar entender o que dá para esperar da São Martinho para os próximos trimestres. Perfeito. Vamos passar pelo desempenho operacional, claro, os resultados financeiros e aí as perspectivas, né? O que a empresa projeta, o tal do guidance, e como o mercado está influenciando tudo isso. Então, começando pela operação. Os números recentes vieram bem fortes, né? Teve um aumento expressivo no processamento de cana, certo? Acho que 16,6% a mais. O que explica isso? Olha, foram basicamente dois fatores. Primeiro, a produtividade agrícola subiu bastante, quase 12%. Isso é muita coisa. E segundo, o clima no começo da safra ajudou, sabe? Permitiu moer mais rápido. Ah, entendi. E claro, tem o investimento que eles vêm fazendo em tecnologia, manejo, isso sempre ajuda, né? Faz sentido. E com mais cana para moer, a produção subiu junto, imagino. Açúcar deu um salto, né? Mais de 26%. E o etanol também cresceu bem, uns 17% no total. Exato. Isso mostra não só que eles moeram mais, mas também que direcionaram uma parte maior da cana para o açúcar. Aproveitaram os preços melhores, né? Uhum. E tem um indicador importante aí, o ATR produzido, que é o açúcar total recuperável, ele subiu mais de 21%, mostra mais eficiência também. E o milho? A operação de milho deles também contribuiu? Contribuiu sim. Processaram quase 20% a mais de milho, isso adicionou mais etanol e também o DDGS, que é aquele coproduto para a ração animal. Então, ajudou no volume total. Legal. Agora, levando isso para os números financeiros, parece que teve um lado bom e um lado, digamos, que precisa de mais atenção, né? Pelo lado positivo, a receita líquida foi bem, cresceu 22% para 1,6 bilhão, foi o açúcar que puxou isso. Principalmente. Preços do açúcar subiram uns 13% e o volume vendido também aumentou, uns 5,5%. Isso deu um belo impulso na receita. E o EBITDA, que é aquela medida de geração de caixa operacional. O EBITDA ajustado também subiu bem, quase 21%. Foi para 672 milhões. E a margem ficou boa, 40,6%. Isso é um sinal de saúde operacional, né? Sim. E teve algum outro ponto positivo nos financials? Teve sim. O custo caixa unitário, juntando açúcar e etanol, caiu um pouco, quase 6%. Isso é bom, mostra que eles conseguiram controlar os custos de produção mesmo com volume maior. E a estratégia de hedge, de proteção de preço para o açúcar, como é que tá isso? Olha, isso é sempre crucial. Pelos dados de junho, para a safra 24-25, eles já tinham travado o preço de uns 76% do açúcar esperado. E o preço fixado era R$ 2.454 por tonelada. É um preço bom, traz previsibilidade. Ok, então receita e caixa operacional foram bem. Mas aí a gente olha para o lucro líquido e teve uma queda forte, mais de 50%. Como assim? O que aconteceu aí? Essa é a parte que assusta um pouco. Mas precisa entender o porquê. Essa queda veio principalmente de fatores que não são caixa, sabe? Ajustes contábeis, Tipo o quê, por exemplo? principalmente dois. Marcação a mercado de alguns instrumentos financeiros, tipo swaps de dívida, e também a variação do valor justo do ativo biológico, que é o canavial, na contabilidade. São efeitos que mexem no lucro final no papel, mas não afetaram o caixa da operação naquele momento, entendeu? Entendi. Então não foi que a venda de açúcar e etanol deu prejuízo, foi mais um efeito contábil e financeiro. Exatamente. Mas claro, tiveram outros desafios na operação também, né? Como o preço do etanol que você mencionou antes. Sim, o preço médio do etanol vendido caiu bastante, 17,5%. Isso pressiona a margem do etanol, né? O curioso é que mesmo mais barato, o volume vendido disparou, quase 58%. Interessante. E a operação de milho, ela sofreu com custo? Sofreu. Apesar de moer mais, a rentabilidade foi baixa. O EBITDA foi só 6 milhões. O problema foi o custo do milho que eles usaram, que ainda era da safra passada, comprado mais caro, tipo R$ 62 a saca. Isso pesou. Entendi.
E a dívida? Como ficou a foto do endividamento? Bom, a dívida líquida subiu um pouco, foi para 4 bilhões. É um aumento de quase 22% comparado a março. E a alavancagem? A relação dívida-EBITDA? Subiu para 1,27 vezes. Ainda é um nível considerado ok, gerenciável pelo mercado, mas é um aumento. Reflete os investimentos que estão rolando e também um depósito judicial que eles tiveram que fazer. Certo. E os custos gerais? CPV, despesas? Esses subiram também. O custo dos produtos vendidos, o CPV caixa, subiu quase 25%, e as despesas com vendas uns 22%. Mas isso está muito ligado ao maior volume vendido, né? Vendeu mais, gasta mais para produzir e para vender, faz parte. Ok. Agora, olhando para frente, o que a empresa está projetando? Qual é o guidance para a safra 25-26? Para a próxima safra, eles esperam uma estabilidade na produção total de ATR, sabe? O açúcar total. Talvez uma leve recuperação na moagem de cana, uns 3,7% a mais. Mas tem algum ponto de atenção? Tem. O clima mais seco no começo do ciclo. Isso pode impactar um pouco a produtividade lá na frente. Mas para o milho, a notícia é boa. Ah, é? Qual? A expectativa é que o custo do milho caia bastante, para a faixa de R$ 49 a R$ 51 a saca. Isso deve deixar o etanol de milho bem mais competitivo do que foi recentemente. E o mix? Mais açúcar ou mais etanol da cana? Isso ainda está em aberto, vai depender muito dos preços relativos, né? Como o mercado se comportar. E os investimentos? O CAPEX? Vão continuar investindo pesado? A previsão é de reduzir um pouco o investimento total nos próximos 12 meses. Cai uns 15% comparado ao período anterior. O foco agora é terminar os projetos grandes que já estão em andamento. Quais são esses projetos? Principalmente a planta de biometano, os projetos de irrigação para combater a seca e a nova colhedora de 2 linhas, que aumenta a eficiência na colheita. O investimento em expansão mesmo, para aumentar a capacidade, deve diminuir bastante. E o hedge para essa próxima safra 25-26 já começaram a fazer? Já sim. Os últimos dados, de março, mostravam umas 806 mil toneladas de açúcar já com preço fixado, a uma média de R$ 2.565 por tonelada. Eles continuam gerenciando esse risco. E o cenário de mercado? O que fica no radar? Há sempre a oferta global de açúcar, né? Como vai ser a produção no Brasil, na Índia, Tailândia, isso mexe muito com os preços. E a relação de preço entre açúcar e etanol aqui dentro, claro, que define o mix. Falando em riscos, além do preço do clima, o que mais merece atenção? Bom, clima é sempre o número 1, né? Seca, geada, até incêndio. A volatilidade do câmbio também afeta bastante. Custos de insumos, tipo fertilizantes, e, é claro, a reforma tributária. A gente ainda não sabe exatamente como vai ficar a regulamentação e qual o impacto real para o setor. É um ponto de interrogação. Então, para a gente amarrar a análise, a São Martinho mostrou uma operação forte recentemente, produção subiu, receita também, muito por causa do açúcar. Isso. Mas o lucro líquido acabou sendo afetado por aqueles fatores não caixa e também pela pressão no preço do etanol. A dívida deu uma subida, mas a alavancagem ainda está em níveis controlados. Certo. O futuro parece depender bastante de conseguir tocar bem esses projetos, né? Controlar os custos, especialmente do milho agora que deve ficar mais barato. Exato. E torcer para o clima ajudar, claro. Acompanhar os preços das commodities e continuar com uma boa estratégia de hedge. São muitas variáveis, né? Muitas mesmo. E isso me leva a uma reflexão final, sabe? Pensando nesses riscos todos. Clima cada vez mais instável, mercado volátil. Como que esses investimentos em diversificação que a São Martin está fazendo, etanol de milho, cogeração de energia, agora o biometano, como isso pode realmente fortalecer a empresa a longo prazo, deixá-la mais resiliente? É uma ótima pergunta. Comparando com empresas que talvez sejam mais focadas só na cana, né? Açúcar e etanol de cana. Isso. Será que essa diversificação é o caminho para agregar mais valor e reduzir o risco lá na frente? Sem dúvida, é uma questão estratégica fundamental. Avaliar o retorno desses novos negócios, mas também o risco que eles trazem, né? Se essa diversificação compensa e fortalece a empresa contra as incertezas do setor. É algo para a gente continuar acompanhando de perto. Com certeza. Bom, queremos agradecer a quem nos ouviu até aqui nessa análise sobre a São Martinho. Obrigado pela companhia. E se você gostou e quer continuar recebendo discussões como esta, não deixe de se inscrever no nosso canal. Até a próxima.